Olá, meus queridos irmãos e meus amigos. Mais uma vez estamos aqui para trazer-lhes mais uma porção da palavra de Deus escrita e, é claro, oralmente falada. Nesta mensagem eu quero dar continuidade à mensagem anterior. Se você está lembrado e se você ouviu a mensagem anterior, nós estávamos respondendo a pergunta: por que e para que Deus criou o homem? Para que Deus nos criou? Para que Deus formou o homem do pó da terra? Quais são os objetivos pelos quais Deus nos criou? Eu quero ler para a mensagem de hoje, como base do nosso estudo, ainda no livro de Gênesis, no capítulo 2, aliás, no capítulo 1, versículo 26, na abertura do versículo, ele diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observa que Deus está dizendo aqui para Jesus e para o Espírito Santo: façamos o homem. Isso prova que havia mais que uma pessoa. Façamos o homem. A Trindade estava junta, na verdade, ao formar o homem. Eu uso chamar isso aqui de a maquete do homem. O homem, primeiramente, ele é uma maquete, e depois, então, a obra-prima vem no capítulo 2. E diz o capítulo 2, versículo 7: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma que vive. Aqui nós temos então uma ligeira e rápida ideia da formação do homem feito pelas mãos de Deus, primeiramente, como dissemos, num projeto. Deus fez um projeto, Deus fez uma maquete, e ele diz: olha, a maquete do homem é isso aqui, certo? Ele vai ser feito de acordo à nossa imagem, à nossa semelhança, um ser totalmente diferente de tudo aquilo que já foi criado, tá bom? E aí ele vai ter também algo diferente. Quando chega no capítulo 2, no versículo 7, a Bíblia diz que Deus soprou no homem o fôlego da vida. É isso que diferencia o homem de todo animal que Deus criou na face da terra, de todo vegetal que Deus criou neste mundo. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus para que nos ajude a compreender a sua palavra. É Ele quem nos faz compreender a palavra dele quando pregada. Senhor, mais uma vez, nós queremos agradecer a Ti por essa grande e rica oportunidade de poder pregar a Tua santa e bendita palavra. O Senhor sabe que em mim não há nenhum poder, não há, Senhor, nenhuma vantagem, porque tudo está na Tua palavra e é ela que eu estou usando. E é ela, Senhor, que vai ser usada pelo Teu Espírito Santo para falar ao coração daquele que está ouvindo. Usa-me apenas como instrumento Teu, Senhor. Abençoa as famílias, as pessoas que estão me ouvindo neste momento através da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Portanto, querido, como dissemos, dando continuidade à mensagem anterior, nós vamos vermos hoje algo muito interessante. As razões pelas quais Deus nos criou, as finalidades pelas quais Deus nos criou. Porque Deus formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Um ser racional, um ser que sabe diferenciar o bem do mal, um ser que sabe diferenciar o preto do branco, o grande do pequeno e assim por diante. O ser humano é um ser muito inteligente, porque nele existe ali o Espírito de Deus. Deus criou ele com essa capacidade, de maneira que quando o homem usa essa capacidade que Deus lhe deu para o bem, ele é uma bênção. Quando usa para o mal, então aí é terrível. É o que nós vamos ver nas próximas mensagens, a partir dessa que nós estamos pregando.
tá? Deus formou o ser humano com fins específicos. Deus formou o homem, por assim dizer, como como um depósito, como se constrói uma casa, como se constrói um armazém, com uma forma através da qual ele vai dar forma também a outras coisas. Deus tinha objetivos específicos quando ele criou o homem. Nós vamos ver então no decorrer da mensagem. Primeiro, Deus nos criou, Deus formou o homem para lhe obedecer. Deus queria que o homem fosse um ser obediente. Você vê ali no princípio do livro de Gênesis, quando Deus forma o homem, coloca o homem e a mulher no jardim do Éden, ele dá uma ordem para o homem. Olha, de todo fruto das árvores você pode comer livremente, mas desta aqui você não coma. No dia que comer, certamente você vai morrer. Deus queria o quê? O que Deus estava exigindo do homem naquele momento? Deus estava exigindo do homem obediência. Eu quero que você me obedeça. Eu quero que você seja sujeito a mim. Porque o homem veio de Deus. É muito fácil obedecer a Deus. Seria, não fosse o pecado, seria muito fácil obedecer a Deus, que nós somos criaturas de Deus. Nós somos formados pelas mãos de Deus. Nós temos em Deus, nós temos em nós o Espírito de Deus. Não fosse o pecado, seria muito fácil obedecer. Deus fez o homem para lhe obedecer. Mas também Deus fez o homem para lhe adorar. Deus queria receber toda a adoração possível, toda a veneração, toda a glorificação da nossa parte. Você não acha que isso é interessante? Deus, um ser supremo, criando um ser tão pequeno como o ser humano, mas criando para lhe adorar, para lhe glorificar. Deus esperando da nossa parte a honra, a glória devida ao seu nome. O salmista diz: dai ao Senhor glória ao seu nome, porque o ser humano foi criado para isto. Mas também ele foi criado para companheirismo e comunhão. Observa-se que no Jardim do Éden, todos os dias Deus passava por ali. Ele queria falar com o homem. Ele queria que o homem ouvisse a sua voz. Ninguém nunca viu Deus, mas sempre se ouviu a voz de Deus. Então Deus passava ali, falava com Adão e Eva. Então Deus estava tentando um companheirismo, tentando ali uma comunhão com o homem. Essa é a ideia bíblica da criação do homem. É que nós vivamos em união, é que nós vivamos em comunhão, vivamos em companheirismo. O ser humano não foi criado para se isolar. O Salomão, o filho de Davi, o rei Salomão, disse que todo aquele que se isola, ele surge contra a sua própria vida. Cria um ser humano isolado, ele vai ser um ser esquisito. Nessa pandemia já foi dito que muitas pessoas vão morrer de depressão, porque o ser humano não foi feito para isso. Quer dizer, o diabo achou uma brecha nesse momento de desintegrar aquilo que Deus integrou. Infelizmente, às vezes nós também ajudamos o diabo nesse momento. Olha, não pode apertar a mão, não pode abraçar, não pode se cumprimentar, porque esse é um plano de Satanás, sabia disso? Esse é um plano satânico. Deus criou o homem para companheirismo e comunhão, e o diabo sabe disso. Então ele quer nos afastar de Deus. Como ministros do Evangelho, como ministros de Deus, ministros da palavra do Senhor, que em nome de Jesus não tenhamos essa ideia satânica de afastar-nos uns dos outros. Ainda que venhamos, ou ainda que venha custar a nossa vida, é melhor obedecer a Deus e cumprir o papel para o qual nós fomos criados, adorar a Deus, o papel para o qual fomos criados, vivermos em comunhão e companheirismo, do que obedecermos uma voz mundial. Isso é interessante. Então, queridos, a Bíblia também diz que Deus criou o homem para sermos santo. Santo como ele é santo. Ele diz: sede santo porque eu sou santo. Mas ele criou também o homem para conhecê-lo.
Deus queria que nós o conhecêssemos pessoalmente. É claro que ninguém pode ver Deus na forma humana, mas Ele queria que nós o conhecêssemos pelos seus atributos. Isso nós vamos ouvir, nós vamos aprender numa próxima mensagem. Conhecendo Deus através dos seus atributos, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele é, aquilo que Ele diz. Então, essas belezas que nós temos aqui na palavra do Senhor, esses adjetivos, foi dado a nós por Deus como cumprindo o objetivo para o qual Deus nos criou. Mas também, em segundo lugar, Deus nos criou, Deus formou o homem como habitação de Deus, do próprio Deus. Isso é lindo. Ele nos criou como a morada dele em espírito. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, se você puder ler depois na sua Bíblia, ali vai dizer, Paulo, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo de Deus que habita em vocês, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. No verso 20 ele diz isto: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o objetivo para o qual nós fomos criados, o objetivo para o qual o homem foi criado. Então, alguém disse que dentro de cada ser humano existe um vazio. Esse vazio tem um formato de um homem. E este vazio só pode ser preenchido por um homem, o homem chamado Jesus. Portanto, dentro de mim, dentro de você, há espaço, há esse vazio. Por isso que na mensagem anterior nós falamos que o homem sem Deus, ele é sem forma, ele é vazio. Então, falta esse preenchimento. O homem pode enriquecer-se nesse mundo, o homem pode realizar-se nesse mundo, ele pode ter tudo o que ele pensar nesse mundo, mas sem Jesus ele está vazio, ele é sem forma, porque existe esse vazio que só Jesus pode preencher. Dinheiro não preenche, família não preenche, igreja não preenche, boas obras não preenche, nada nesse mundo pode preencher esse vazio que está dentro do homem. Só Jesus pode. Então, deixa Jesus agir na tua vida, preenchendo esse vazio que está na sua vida. Adão, infelizmente, pecou. Lamentavelmente. Adão, o nosso pai, desobedeceu a Deus. Ele não acreditou em Deus. Ele foi rebelde. Nas próximas mensagens também nós vamos ouvir e aprender que o pecado de Adão foi desobediência, ou seja, incredulidade. E a incredulidade leva consigo uma série de consequências terríveis. Adão, agora nosso pai, ele peca diante de Deus e Deus, nesse momento, há de se levantar na sua justiça para punir o pecado. Deus não pune o homem, porque a Bíblia diz que Deus amou a criatura dele. Deus amou o homem de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus, ele é amor. Ele revela o seu amor por nós em ter dado o seu Filho por nós. Mas ele pune o pecado. O profeta Oséias diz que Deus é puro de olhos, que não pode contemplar o pecado. Então ele pune o pecado em nós. Como o pecado está em nós e faz parte da nossa vida, infelizmente, então nós vamos juntos. Nós sofremos o que a Bíblia chama de consequências do pecado. É semeando, ou seja, colhendo aquilo que nós semeamos. E semeamos ou colhemos aquilo que nós semeamos e na proporção do que nós semeamos. Há castigos grandes, há castigos pequenos. Não existe pecado grande e pecado pequeno. Para Deus todo pecado é pecado. Mas há consequências que são terríveis. Pergunte ao rei Davi e ele vai lhe explicar o que é consequências grandes de pecados contra Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Deus não poupou o seu pecado no momento de castigá-lo. Olha, Jesus é o Filho de Deus, é aquele que esteve com ele no princípio. Era a palavra, o verbo. No entanto,
Deus o deu para morrer em nosso lugar. Deus não estava castigando o seu filho, mas ele estava ali punindo o nosso pecado. Jesus estava carregando na cruz o meu e o seu pecado. Então Deus não odeia o pecador. É bom lembrar disso. Deus não te odeia, Deus não me odeia. Quando ele olha para nós, ele vê em nós a imagem e semelhança dele. Portanto, ele vê em nós a feitura de suas mãos, uma obra de suas mãos. Mas quando ele olha para o pecado, ele tem aversão ao pecado. Deus tem nojo do pecado. Então ele corrige o pecado que está em nós. É como se você tentasse tirar um pedaço da sua pele. Você vai sentir. O pecado está na linguagem do profeta Jeremias. Ele está impregnado em nossa carne, em nosso ser, como uma escrita feita a ponteiro de aço em uma chapa. E aí, de maneira que o profeta vai dizer, Deus falando pela boca do profeta Jeremias, diz, olha, ainda que te laves com sabão e salitre, a mancha do teu pecado vai estar sempre diante de mim. O pecado é coisa terrível. Adão, infelizmente, pecou. A Bíblia diz que Adão errou o alvo, lamentavelmente. Isso é pecado. Agora Deus há de corrigir o pecado de Adão, ele vai se levantar e ele vai corrigir o pecado de Adão. O primeiro ato da justiça de Deus em corrigir o erro, o pecado de Adão, foi ser lançado para fora do jardim do Éden. No capítulo 3 de Gênesis, eu vou ler para você, capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para o lavrar a terra de que fora tomada. Agora, os planos mudaram. Não é que Deus mudou. Não me entenda mal. Não é que Deus mudou, porque Deus ele é imutável. A imutabilidade é um dos atributos de Deus. Mas, infelizmente, o curso da nossa vida mudou a partir do momento que Adão pecou. E Deus agora age. Ele disse que lançou Adão fora do jardim do Éden como uma punição do pecado de Adão. Agora, querido, interessante que você e eu estávamos no DNA de Adão. Todos nós existimos a partir de Adão. Assim como todas as coisas existiram pela palavra de Deus, nós fomos criados a partir de Adão. Nós estávamos em Adão. Adão deu origem à raça humana. Se Adão foi lançado para fora do jardim do Éden, obviamente está dizendo que nós fomos lançados com Adão para fora dos termos de Deus. Nós somos impedidos agora de entrarmos na glória. O que diz Romanos capítulo 3, verso 23 é muito sério. Porque todos pecaram e destituídos, sem direitos, desagregados estão agora da glória de Deus. E Deus sentencia-nos no capítulo ainda 3, verso 26, o capítulo 6, aliás, versículo 23, ele diz, o salário deste pecado é a morte. A punição desse pecado é a morte. O homem morre por causa do pecado. Aquela vida que Deus deu no homem, Deus deu para o homem, lá no início da vida, no início da sua criação, aquele fôlego de vida, ele permanece nele. Mas a vida com Deus, a comunhão com Deus, lembra que nós dissemos que o homem foi feito para a comunhão com Deus, para companheirismo com Deus. Esse companheirismo e comunhão foi rompidos por causa do pecado de Adão. Agora estão totalmente separados. Preguei a mensagem anterior dizendo que o homem no inferno clamava a Abraão, dizendo, tem misericórdia de mim, manda alguém na minha casa. Entre outras coisas que Deus explicou para ele na pessoa de Abraão, foi dito, além disso está posto um abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar de lá para cá não poderiam, nem os daqui passar para lá. Estamos separados. O homem em si, agora, neste momento, está separado de Deus. Por isso que morrendo sem Cristo é uma queda livre, direta para o inferno. Quando morre com Cristo, é levado pelos anjos para o céu.
Portanto, meu querido, a Bíblia passa a dizer que a partir daí, assim como Adão pecou, todos nós pecamos. Assim como pela desobediência de um homem, todos tornaram desobedientes, é Jesus que nos faz obedientes na pessoa dele, diante de Deus. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 22, que todos morreram em Adão, mas todos são vivificados em Jesus. E Jesus veio exatamente para isto, para dar forma àquilo que o pecado estragou, aquilo que o pecado desordenou. Jesus dá ordem, dá forma à nossa vida. Por favor, aceite Jesus, ou seja, receba Jesus como seu Salvador. E Deus, por sua vez, te receberá, te aceitará na pessoa do Senhor Jesus. Abre o teu coração. Não deixe passar essa rica e grande oportunidade nesse dia sem que você, Senhor da glória, aquele que te criou para obedecer, para ser santo, aquele que te criou para o companheirismo, para a adoração, que ele possa achar lugar no teu coração e que a tua vida tome forma a partir deste momento com Jesus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Mais uma vez, muito obrigado por você ter ouvido e acompanhado-me nesta mensagem. Até a próxima, se Deus nos permitir.